Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa. Conteúdo: Aridsa, Educação em primeiro lugar. SAS, Sistema Aridsa. Realização: Diário do Nordeste, informação com credibilidade. Estamos aqui mais uma vez para trabalhar com vocês o fascículo agora de número 8 de Matemática e suas tecnologias do Diário do Nordeste no Enem. Esse fascículo 8 nós vamos trabalhar a competência 6 e competência 7. Você deve estar se perguntando, mas a competência 6 foi trabalhada no capítulo 7, mas a competência 6 é uma das competências mais cobradas pelo Enem. Então, por isso, nós repetimos a competência 6 e vamos abordar também a competência 7 nesse fascículo de número 8. É bom lembrar o que diz a competência 6. A competência 6 diz assim: interpretar informações de natureza científica e social obtidos da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendências, extrapolação, interpolação e interpretação. Isso diz a competência 6. E a competência 7, que é a outra que nós vamos trabalhar nesse fascículo, ele quer compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Então, basicamente, nós vamos trabalhar com cálculo de probabilidade e estatística e também vamos trabalhar com leitura e interpretação de gráficos e tabelas nessas duas competências. Eu separei alguns exercícios aqui para a gente conversar e a primeira questão que eu gostaria que você observasse comigo é a questão proposta de número 4. A questão proposta de número 4, ela traz a competência 6 e a habilidade 25. Lembre-se o que é que diz a habilidade 25, é resolver problema com dados apresentados em gráficos ou tabelas. Se você pegar essa questão de número 4, você vai ver que é um problema que tem os dados apresentados em uma tabela. Vamos ler para a gente conseguir entender. Ele diz assim: um produtor de leite engarrafa diariamente toda a produção de leite de sua fazenda. Depois de tirado, o leite segue para um tanque de forma cilíndrica e então é engarrafado conforme vemos na figura a seguir. Na tabela, vemos a quantidade de garrafas que foram cheias e o nível de leite dentro do tanque. Depois de quantas garrafas serem cheias, o tanque ficará vazio. Olha, essa questão eu preciso olhar os dados dessa tabela bem rapidinho. Quando o nível do tanque está em 210 centímetros, ou seja, quando o tanque está cheio, ele não encheu ainda nenhuma garrafa. Quando o tanque baixa para 170, ou seja, quando ele diminui 40 centímetros no nível de leite do tanque, ele consegue encher 200 garrafas. Quando ele baixa mais 40 centímetros, que ele vai para 130, ele enche mais 200 garrafas. Então você percebe o quê? A cada 40 centímetros do nível de leite no tanque, ele consegue encher 200 garrafas. Mas aí eu pergunto, ele quer saber quantas garrafas ele vai encher para o tanque estar completamente vazio. Para o tanque estar completamente vazio, ele vai ter que utilizar o nível completo. Quanto é o nível completo? 210 centímetros. Para 210 centímetros, ele vai encher quantas garrafas? X. É uma regra de 3. Vou repetir. Se você olhar a tabela, você percebe que a variação sempre no nível de leite que consta no tanque é de 40 em 40 centímetros. Para cada 40 centímetros que diminui de leite no tanque, o que ele consegue fazer? Encher 200 garrafas. Então eu posso montar que 40 centímetros corresponde a 200 garrafas. O tanque completo tem quantos centímetros? 210 centímetros. Para uma altura de 210 centímetros, eu vou encher quantas garrafas? X. É proporcionalidade. Pessoal, se eu fizer aí meio pelos extremos, eu posso logo simplificar tudo por 40 dá 1, 200 por 40 é 5, aí depois é só multiplicar 5 vezes 210. Se eu multiplicar 5 vezes 210, eu vou achar como resposta 1050. 1050 é o número de garrafas que ele vai conseguir encher
até o tanque ficar completamente vazio. E esse 1050, a resposta dele estaria na letra B. Letra B é o gabarito correto da questão de número 4. A próxima questão que nós vamos resolver com vocês é a questão de número 10. Percebam essa questão 10. Essa questão de número 10, ela está na competência 7, habilidade 27. Vamos ver o que diz a habilidade 27. Ó. Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados expressos em uma tabela ou em um gráfico. Se você olhar a questão 10, os dados estão expressos através de um gráfico e ele quer calcular uma medida de tendência central, que é a média. A gente, para calcular a medida de tendência central através de um gráfico, eu utilizo essa habilidade de número 27. Vejamos o que diz a questão. A distribuição das idades dos alunos da turma do 5º período de um curso de agronomia está descrita no gráfico de barras abaixo. Esse gráfico está incompleto, pois nele não está representada a quantidade de alunos com 20 anos de idade. Ao considerarmos todos os alunos de uma turma, inclusive os que têm 20 anos, a média aritmética das idades é de 20,25. Nessas condições, o número de alunos com 20 anos é... Senhores, aqui a gente está diante de uma média ponderada. Por que média ponderada? Porque ele diz a quantidade pelo gráfico, a idade do aluno e a quantidade de alunos que possuem essa idade. Por exemplo, se você olhar quantos alunos têm 19 anos, 13 alunos. Aí você vai colocar lá na formulazinha 19 vezes 13. Porque 19 vezes 13 é o número de alunos que tem 19 anos. Mas... quantos alunos têm 20 anos? É essa informação que não foi dada no gráfico. Então eu tenho que colocar como 20 anos vezes uma quantidade de alunos que eu não sei. Se eu não sei a quantidade de alunos, eu vou chamar de X. Então como é que está ficando? 19 vezes 13 mais 20 vezes X. Somando ainda, quantos alunos, olhando no gráfico, tem 21 anos? 3 alunos. Então vai ficar mais 21 vezes 3. E quantos alunos têm 22 anos? 22, olhando para o gráfico, vezes 10. Isso aí tudo que a gente fez, ó, 19 vezes 13, mais 20 vezes x, mais 21 vezes 3, mais 22 vezes 10, nós vamos dividir por 26 mais x. Por que dividir por 26 mais x? Porque é a quantidade de alunos com as respectivas idades. E essa brincadeira aí é a média ponderada. E essa média ele diz que vale quanto no enunciado? 20,25. Então olha como é que está ficando. 19 vezes 13, mais 20 vezes x, mais 21 vezes 3, mais 22 vezes 10, dividido por 26 mais x, é igual a 20,25. Fazendo as contas, 19 vezes 13 dá 247. 20 vezes x dá 20x. 21 vezes 3 dá 63. 22 vezes 10 dá 220. E se eu passar multiplicando 26 mais x, está dividindo, vai passar multiplicando, vai ficar assim, ó, 20,25 vezes 26 vai dar 526,5. E 20,25 vezes x vai dar 20,25x. Fazendo as contas, isolando a variável x, você vai perceber que o valor de x é igual a 14. Então, o que quer dizer esse 14? É o número de alunos nessa classe de 5º período lá do curso de agronomia que tem 20 anos. A opção correta, 14, está em qual letra? Letra A. Então a resposta correta estaria letra A, é o cálculo, essa questão envolve um cálculo de medida de centralidade a partir de um gráfico. Eu estou tirando os dados do gráfico e pedindo uma medida de centralidade. Essa medida de centralidade, no caso, foi a média, uma média aritmética ponderada.